Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso amigo bibliotecário, que já esteve na nossa cidade, Christian Brain. Ele é doutor em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência da Informação, também pela UNB, especializado em Teologia Bíblica pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro e graduado em 5 disciplinas: Biblioteconomia pela UNB, Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo, Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal, Tradução pela editora da Universidade de São Paulo, EDUS, em 2014. E a seguir, traduzido para o espanhol, foi vencedor do Prêmio Casa de las Américas, em Cuba, e finalista do Jabuti de Crítica Literária. Sua dissertação de mestrado venceu o concurso latino-americano de investigação em biblioteconomia, documentação, arquivística e museologia Fernando Baez, promovido pela editora Eudeba da Argentina. Pós-doutorado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, bolsista também da Fundação, na grande área de Ciências Humanas. Além de bibliotecário da Câmara dos Deputados, ele é professor de Ciência Política no Instituto de Educação Superior de Brasília e de Filosofia no Centro de Estudo Filosóficos Teológicos Redemptoris Marker. Assina uma coluna no portal Bibliocultura Informacional, mantido pela revista, que era mantido pela revista Carta Capital, e colabora com periódicos como a Revista Eletrônica da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal e a CRB1 Informa. Compõe o corpo editorial de diversas publicações acadêmicas, é membro titular do Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região e membro suplente do Conselho Federal de Biblioteconomia. Christian também foi bibliotecário do Tribunal Superior de Justiça do Distrito Federal e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Também lecionou Literatura Brasileira e Literatura Portuguesa na Faculdade Alvorada e Ciência da Informação no Instituto Blaise Pascal e no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Então, como podemos ver, se eu fosse, né, falar tudo que o professor Christian já trabalhou, que trabalha, né, nós vamos levar muito tempo, eu tenho certeza. E pelo pouco que eu falei sobre o mesmo, né, nós vamos ter nesse momento uma palestra, né, uma conversa de grande reflexão. Ele é uma pessoa muito efervescente, né? Ele é uma pessoa muito inquietante, né? Inquietador, né? Um pesquisador de políticas públicas, é envolvido com livros e leituras, já desenvolveu diversos projetos, gosta muito de trabalhar nas obras de Michel Foucault, dentre outros. E hoje, né, ele vai estar trabalhando conosco algo que realmente nós estamos precisando nos aprofundar mais. A temática dele é as 7 habilidades da pessoa bibliotecária no Brasil atual. Então, só pelo tema, né, nós podemos ver que é algo que realmente nós estamos precisando trabalhar, refletir no nosso cotidiano profissional. Então, com vocês, o professor Christian Brain. Boa noite. Obrigado.
Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite. Pronto. Acho que agora vai melhorar o áudio, porque eu estava com o YouTube aberto também. Eu gostaria de agradecer enormemente o convite feito pela Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí. Eu tenho um carinho, uma relação afetiva enorme com essa associação em particular, por uma série de razões. Talvez a mais importante, a maior delas, seja o fato de que em 2017, na ocasião em que eu era diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, a minha primeira, desculpa, a minha primeira viagem fora do território do Distrito Federal foi exatamente para o Piauí, né? Para conhecer um pouco o sistema estadual de bibliotecas públicas, a realidade das bibliotecas e dos bibliotecários e das bibliotecárias. Então, desde então, eu me vinculei ao Estado e tenho acompanhado com muito carinho o trabalho desempenhado. E logo que o Marcelo, presidente da associação, me ligou, eu disse um sim sonoro, sem problema nenhum, porque sempre estarei disposto a colaborar com a associação. Também quero agradecer as palavras calorosas e gentis, tanto da professora Débora quanto do professor Edson. Tenho acompanhado o trabalho valoroso desempenhado por eles. Bem, primeiro eu tenho que dizer por que eu escolhi esse tema, né? Por que trabalhar com as habilidades do bibliotecário, né? A gente está falando aí em tecnologias, em sociedade. Como é que isso se enquadra, né, no que a gente define como habilidades, que é capacidade de exercer determinadas atividades, né? A habilidade está intimamente vinculada à ideia de entregar, né? Mas não entregar apenas produtos e serviços de informação, mas em outros campos, não apenas o campo das habilidades, mas mesmo no campo afetivo, no campo cognitivo, e nós vamos tratar disso muito rapidamente. Essa proposta temática, ela nasce na verdade, de alguns meses de estudo. Eu sou candidato a uma vaga a professor da Universidade do Distrito Federal. Eu não sei se os senhores estão a par, mas Brasília, finalmente, imagina, Brasília foi fundada em 1960, finalmente, ela terá uma universidade distrital, né? Infelizmente, nós não tínhamos, e finalmente ela foi criada. E possivelmente nós teremos uma escola de ciência da informação, de biblioteconomia nessa universidade. Foram oferecidas 2 vagas e eu estava preparando. Na verdade, o processo seletivo ainda não terminou, falta ainda a prova de títulos, né? E na penúltima etapa eu estava estudando, né, as escolas pedagógicas, e eu fiquei muito impressionado sobre a questão da andragogia, né, que é o ensino, gogos, adulto, andros, adulto, gogos, ensinar, educar, ou seja, ensino para adultos. E eu pensava isso dentro da perspectiva da biblioteconomia, né? Como é que isso afeta, né? Como é que as teorias, os processos de ensinar e aprender no âmbito da andragogia, ou seja, do ensino para adultos, todos nós somos adultos, não há bibliotecário criança, pelo menos do ponto de vista etário, digamos assim, mas o que a gente pode fazer para garantir que relação é essa entre a formação do bibliotecário e lá na frente o reconhecimento? Porque todos nós lamentamos com muita regularidade o pouco prestígio da profissão no Brasil, né? Para se ter uma ideia, só hoje, eu recebi, logo que eu acordei, eu acordo muito cedo, às 5 da manhã, uma amiga tinha me enviado ontem, via WhatsApp, um artigo jornalístico direcionado a estudantes do ensino médio, falando de profissões que vão desaparecer. E é muito frequente esse tipo de lista, meio profética, né? E na lista consta a profissão do bibliotecário, né? E eu até respondi para ela: bobagem, minha querida, tolice, né? Nós sabemos que somos bons e fazemos um excelente trabalho, prestamos um excelente serviço, e não há razão a temer nesse sentido. Mas isso não significa fingir, se alienar e não reconhecer que a sociedade está em transformação. E como bem ressaltou o professor Edson, as bibliotecas continuam importantes, mas é necessário que elas também sejam sensíveis aos sinais dos tempos.
Porque senão a gente vai ficar nesse discurso laudatório, dizendo que as bibliotecas são ótimas, são excelentes, está tudo muito bem, obrigado, e o que não é verdade. E diga-se de passagem, esse discurso, ele tem sido combatido por colegas de alto nível, de alto coturno, caso, por exemplo, do Edson Nery da Fonseca. Eu me recordo de um texto do Nery, em que ele foi ser paraninfo lá numa turma, né? Foi homenageado numa turma na UFMG. E ele diz, olha, eu digo aos senhores e às senhoras, vão continuar querendo fingir que tudo vai muito bem, obrigado? Né? Então, ele mexe com as estruturas, com os pilares, e ele aponta alguns caminhos, ao invés do engano, do engodo, da alienação coletiva. Ele diz, não, as coisas não estão bem. Então, é necessário nós enfrentarmos de forma consciente, né? Transformar a nossa prática reflexiva, de fato, que a prática, sendo reflexiva, se transforma em praxis e transforma a sociedade, inclusive as bibliotecas, inclusive a todos nós, bibliotecários. Não é isso? Então, a minha intenção essa noite é apontar 7 habilidades que eu estudei durante esse processo e que a mim me afetou. A literatura me afetou, os textos, os teóricos, como aprender, como melhorar a nossa biblioteca. Primeiro, nós temos que compreender, e no Brasil é complicado, né? Algumas vezes as autoridades políticas, os agentes públicos têm uma dificuldade de compreender que não há biblioteca excelente sem bibliotecário. Então, ainda que alguns digam, mas eu conheço um bibliotecário que é ruim, não sei, talvez não seja tão corajoso para desenvolver produtos e serviços, que é sombra e água fresca, enfim, mas a experiência comprova, particularmente a observação comprova, que excelentes bibliotecas envolvem necessariamente excelentes bibliotecários, né? E se há excepcionalidade, deve permanecer no campo da excepcionalidade, porque a Lei 4.084 garante que a administração e a gestão de bibliotecas devem ser exercidas pelo bacharel em biblioteconomia com registro no Conselho Regional da sua região. Então, essa é a primeira questão. Então, que habilidades são essas que a literatura nos traz? Primeiro, para eu tratar dessa questão das habilidades no âmbito da biblioteconomia, é importante reconhecer que o bibliotecário, ele é o quê? Um educando. Toda a história. A professora Débora leu uma parte aí do meu currículo e eu vou ser bem sincero, professora, eu vou compartilhar uma percepção que eu tenho em relação à minha trajetória. Algo que eu me orgulho muito, talvez seja o elemento, o ponto mais importante da minha trajetória, é que eu nunca deixei de estudar. Eu me formei, eu entrei na Universidade de Brasília para fazer graduação em biblioteconomia em 1995 e desde então eu nunca deixei de estudar. Ou seja, são quase 30 anos de estudos ininterruptos. E por quê? Por que eu fiz tantas graduações? Porque eu quero mudar de área? Não, de jeito nenhum. Eu sou um bibliotecário, eu fui forjado como bibliotecário, eu amo ser bibliotecário. Eu estudo porque eu quero ser um melhor bibliotecário. Eu sei que eu posso melhorar sempre. Então, a perspectiva da formação continuada, ela precisa, de fato, reverberar entre os bibliotecários. É o desejo do bibliotecário oferecer melhores serviços, melhores produtos, ter uma melhor relação com os seus clientes ou usuários, como queira. Né? Então, eu vou apontar. Então, a primeira questão é essa: nós nunca estamos prontos. Não existe um bibliotecário pronto. Nós estamos sempre em formação. Né? Por mais que isso possa parecer caricato, mas é importante repetir isso. Né? Olha, eu não falo muito bem inglês, eu preciso fazer um curso de inglês. Eu tenho dificuldade com relacionamento interpessoal entre os bibliotecários, talvez eu possa também trabalhar com essa questão, com essa limitação. Então, eu vou apontar algumas dessas perspectivas que a mim me parecem importantes à luz da literatura especializada. Então, o primeiro deles é a comunicação. Isso é muito interessante. Alguns dizem assim, puxa, a minha biblioteca trabalha muito, nós fazemos muitas coisas, nós catalogamos tantos livros por semana, indexamos, enfim, recebemos visitas, tantas pesquisas são elaboradas, são desenvolvidas, mas há um problema muito sério e eu tenho observado, e a observação ela é um elemento também de aprendizagem, né?
inclusive há um pedagogo, um professor universitário canadense, ele ainda é vivo, o Bandura, que diz exatamente isso. Muitas vezes não há necessidade da experiência, apenas a observação. Né? Imagina se para aprender você tivesse que experienciar, seria um horror. Né? Imagina, você sabe que se você meter o dedo na tomada, você leva choque. Você não precisa necessariamente ter todas as experiências de possibilidade de morte para aprender quais são os riscos, né? Por exemplo. Então, me parece que ainda é uma dificuldade muito grande no campo comunicacional. As bibliotecas têm uma dificuldade enorme de se apresentar como espaços transformadores, né? O que a teoria também lá da ciência da informação chama em resolver, em sanar situações anômalas de conhecimento, né? A pessoa está numa situação e precisa melhorar. E a biblioteca é o espaço para isso. Algumas vezes isso não se dá. Eu trabalho hoje, por exemplo, na Câmara dos Deputados, num setor que não é... Eu não trabalho na biblioteca, eu sou um bibliotecário que atua fora da biblioteca, na Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. E é muito interessante que muitos servidores e deputados federais têm uma dificuldade de perceber, de conceber a biblioteca fora da perspectiva do lugar de pegar livros e tomar livros emprestados, ou talvez no lugar do silêncio, ou algo assim. Então, essa semana mesmo, nós recebemos 2 demandas de parlamentares envolvendo pesquisas que são perfeitamente sanadas e resolvidas pela biblioteca. Um deles queria, por exemplo, uma lista de eventos na área agropecuária, agrícola, particularmente agrícola, mas também envolvendo um pouco a pecuária, eventos que vão ocorrer no ano de 2023, os eventos mais importantes, né? Eventos internacionais. Então, essa é uma questão muito importante. Né? Será que, de fato, aquilo que a biblioteca oferece é conhecido pela comunidade? Essa é a primeira questão. E será que aquilo que a comunidade deseja é ofertada pela biblioteca? E se isso ocorrer, será que não há problema na comunicação? Será que o problema não é comunicacional? Essa é uma questão extremamente importante, né? Que é comunicar. E essa comunicação, ela não se dá apenas dentro da perspectiva das redes sociais, não. Ela vai além, né? A biblioteca se comunica desde a forjatura do edifício ao modo com que os bibliotecários e as bibliotecárias se comportam. Né? O Nery, por exemplo, nesse texto que ele escreve para os novos bibliotecários formados pela UFMG, ele fala, por exemplo, sobre a relevância, a importância do vestuário. Né? Não faz sentido se você trabalha numa biblioteca, por exemplo, na praia, lá tem um quiosque da biblioteca, um serviço de extensão, você está vestido de paletó. Mas também não faz sentido você atuar numa biblioteca de direito, num ambiente mais formal, e se vestir como se estivesse numa festa de hip hop. Né? Então, obviedades devem ser ditas em alguns casos. Então, essa é a primeira questão, é a comunicação. Né? Eu gostaria de deixar claro também que eu pretendo produzir uma fala bastante célere, rápida, para que os senhores tenham a oportunidade de encaminhar perguntas, também se manifestarem a respeito de tudo isso. O segundo aspecto, que é extremamente relevante, é o aprender a aprender. Né? O que isso significa? Algumas vezes, as nossas bibliotecas estão num estado de absurda letargia e nós insistimos em dizer que ela vai bem, obrigado. E ela não vai bem. Há uma redução drástica de usuários. Os usuários que vão, na verdade, não são aqueles a quem a nossa biblioteca deveria prestar serviços e oferecer produtos. Então, a biblioteca vive uma espécie de crise ontológica. Aí tem uma dificuldade muito grande de entender. Sabe aquela pessoa que vai envelhecendo e que ela quer fazer determinados movimentos e que acaba ficando com torcicolo, com dor muscular, e fala, não, calma, você tem que ter um certo cuidado. Né? Então, isso é muito interessante. Porque quando o Ranganatha diz que a biblioteca é um organismo vivo, a gente fica muito encantado, é isso mesmo, a biblioteca é viva e tal. Mas, sendo um organismo vivo, e o Ranganatha um hindu, eu suspeito que quando ele diz isso é o seguinte, existe sim uma fronteira muito perigosa entre essa biblioteca que está viva e a biblioteca que, embora viva, esteja em inanição, ela esteja morrendo. E a nossa dificuldade de encarar isso é um problema muito grave.
porque uma boa biblioteca sempre nasce de um diagnóstico. E é sempre muito delicado, a literatura diz isso, é muito delicado nós aceitarmos que a nossa biblioteca está doente, ela está numa situação de crise. Né? Isso não significa que a gente deva abandonar a biblioteca e desistir da biblioteca, mas o reconhecimento da crise é importante, dizer onde nós erramos. É interessante, nós encontramos, por exemplo, nos Estados Unidos, inúmeras publicações produzidas por bibliotecários apontando para os colegas os fracassos. Aqui no Brasil não é muito recorrente, eu pelo menos nunca vi nenhum livro, nenhum relatório a esse respeito. Mas os bibliotecários dizendo, olha, a minha biblioteca cometeu um erro, um equívoco, ou vários equívocos, ao ter gerado esse produto, ao ter fugido do foco da clientela, de ter tentado ampliar mais, sendo uma biblioteca, por exemplo, de direito, com o tempo, ter adotado uma linguagem, ou mesmo ter gerado um acervo absolutamente desvinculado deste público, desta comunidade, virou uma espécie de biblioteca sem identidade, tentando ser pública. Isso é muito interessante. Então, esse é o segundo aspecto. Como é que nós podemos aprender a aprender? Com as experiências. Achei interessante que a professora Débora disse que amanhã vocês têm um encontro no Sebrae. Isso é muito interessante, porque você escuta, evidentemente, aquilo que deu certo, mas escuta também aquilo que não deu certo, sem incorrer em algo perigoso, na nossa sociedade. Existe uma imaturidade psíquica de alguns de acharem que uma crítica, por exemplo, a respeito de uma situação, de uma decisão, seja dirigida a uma pessoa. Ou seja, a personificação da crítica é muito perigosa, e ser recebida assim é muito perigosa. Então, a experiência do outro é importante, e a observação também. É observar as bibliotecas. Uma biblioteca, por exemplo, sem orçamento, ela vive uma situação muito delicada, sem uma rubrica orçamentária. O que eu posso fazer, Christian, diante dessa situação? Primeiro é reconhecer que a biblioteca está em crise. E aí, a partir daí, surgem caminhos, surgem possibilidades de sanar este problema. Então, esse é um segundo aspecto. O aprender a aprender. Fugir simplesmente desse, vamos dizer, dessa bolha que nos protege, que é, não, olha, nós adquirimos os livros, nós catalogamos os livros, nós indexamos, estão nas estantes. Esse tipo de biblioteca já não funciona mais. Eu recordo, recentemente, um podcast do professor Marcos Galindo, lá da Federal do Pernambuco, e ele foi muito corajoso. Ele disse claramente que as bibliotecas, dentro dessa perspectiva que nós conhecemos, ela parada, estacionada, com os livrinhos perfeitamente indexados, limpinhos nas estantes, com mesinhas todas limpas lá, num paninho de álcool, tudo ok. Essa biblioteca ela está propensa a morrer. E segundo, dentro da perspectiva do Ranganatha, porque se é viva, ela pode morrer, ela é passível de morrer. Então, essa é uma questão muito importante. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, que é muito importante, é a gestão do conhecimento. É muito importante que nós rompamos definitivamente com essa ideia de que o bibliotecário, a bibliotecária, é o amigo do livro, nós amamos livros e coisas dessa natureza. Inclusive, nem é necessário que o bibliotecário seja um grande leitor. Como um médico não precisa necessariamente estar com o coração em dia, com a pressão em dia, com os linfócitos, a ureia, sei lá, não sei. Nem todo médico, por exemplo, pratica esporte, alguns fumam. Então, é muito interessante que não necessariamente o bibliotecário deva ser um intelectual, um super mega leitor. Seria ótimo que fosse. O ideal que sim. Mas não necessariamente. Mas o que está dizendo aqui é que o bibliotecário é um gestor do conhecimento. Ou seja, significa que o métier dele não se restringe ao livro. E é muito interessante que nós, algumas vezes até inconscientemente, vinculamos a atividade do bibliotecário ao livro e mesmo à biblioteca. Como eu havia dito, eu sou um bibliotecário e eu me considero um bibliotecário clássico, digamos assim,
embora eu seja advogado também, mas fundamentalmente eu sou um bibliotecário, e a atividade que eu exerço na Secretaria de Relações Internacionais da Câmara, fundamentalmente, majoritariamente, é de um bibliotecário, e eu não trato de livro, eu trato de relatórios, eu trato de processo legislativo, eu trato de bases de dados, de gatekeepers, de colégios invisíveis no exterior. Hoje nós recebemos, por exemplo, a representante no Brasil da União Europeia, conversamos, estabelecemos canais, provavelmente vamos fazer um produto juntos. Eu identifico, por exemplo, lacunas no âmbito da Câmara dos Deputados. Por exemplo, recentemente, eu trabalho com missões oficiais, identifiquei que os pronunciamentos proferidos pelo presidente da Câmara fora do território nacional, eles não estavam sendo custodiados, não havia essa prática. Então, é necessário que gerar um relatório, um produto, tanto para a atualidade como para as gerações futuras. E eu sou bibliotecário, mas eu não estou na biblioteca. Então, acabar com isso, acabar do ponto de vista estético, o discurso. É óbvio, aqui atrás de mim tem uma das bibliotecas aqui em casa. Não há problema de nós nos vincularmos ao livro e amarmos os livros. Mas isso limita significativamente, inclusive, a nossa imagem perante a sociedade. Então, esse é um aspecto que eu considero muito importante. Por isso que é uma falsa percepção de que o bibliotecário ele está restrito à biblioteca. Isso não diminui, eu tenho que sempre reiterar, porque alguém vai dizer, ele diminuiu a biblioteca. Não, não é nada disso. É evidente que nós precisamos de bibliotecários altamente qualificados em todas as tipologias de biblioteca. Mas a função do bibliotecário não está exclusivamente vinculada ao livro, e tampouco à biblioteca, que é uma coleção de livros. Então, eu até me disponho, numa outra ocasião, tratar um pouco mais dessa questão da gestão do conhecimento numa outra palestra, tá bom? Mas isso é um aspecto que eu considero importante. Outra questão fundamental é a ética. É uma preocupação com a ética. A ética significa o ethos, significa comunidade, significa uma linguagem, significa o respeito a determinados axiomas, a determinados valores. Isso é muito importante. Nós temos vivido hoje no mundo, e por isso uma produção significativa bibliográfica no campo da ética, da moral. Nós temos aí até influencers no YouTube que discute essa questão toda, né? O Karnal, e tem outros pensadores, enfim, Pondé também, e outros, enfim, que discute isso. Porque a gente tem uma falsa percepção de que você pode perfeitamente, nesse mundo virtual, nesse mundo da virtualidade, do digital, você ir, por exemplo, para as redes sociais. Eu vou entrar num exemplo, entrar nas redes sociais e falar qualquer coisa, está tudo muito bem, obrigado. Né? O resultado, por exemplo, e aí eu vou ser um pouco mais audacioso na minha fala, o resultado das manifestações terroristas, golpistas, de 8 de janeiro, é resultante, é fruto de um processo de pauperização das relações entre as pessoas. Que eu perfeitamente, todo mundo é obrigado a aceitar o que eu digo, porque eu sou lacrador e eu sou muito verdadeiro. Então, calma aí, pera lá, as coisas não são assim, meu caro. Você vive numa sociedade, num ethos, e tem regras, e tem normas. Eu posso fazer críticas ao CFB nas redes sociais e é liberdade de expressão. É dentro dessa mesma perspectiva que funciona, que se movimentaram os golpistas do dia 8 de janeiro. Tá? É dentro da mesma lógica. Porque eu não guardo desaforo, porque eu falo o que eu penso. Pera lá, a coisa não funciona assim. E é importante recordar que os bibliotecários brasileiros possuem, resultado, inclusive, de um trabalho coletivo com as escolas de biblioteconomia, as associações, os conselhos regionais, né? Tudo isso capitaneado pelo Conselho Federal. Nós temos um código de ética e deontologia. E lá diz exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Aquilo é um acordo, é um contrato coletivo. E não envolve exclusivamente a proteção da imagem dos órgãos de classe.
né? Por exemplo, o sistema CFB e CRB, que tem uma, uma importância fundamental no processo de fiscalização. Vai além, né? Mas é importante, por exemplo, a relação com os usuários, a relação com os colegas, né? Isso é muito importante. Eu realmente me assustei, inclusive, em 8 de janeiro, é, meus queridos, com mensagens no Instagram de pessoas defendendo abertamente, por exemplo, o golpe. Um golpe. E aqui ninguém está falando em político A, político B. Nós estamos falando no seguinte: nós vivemos numa democracia, numa república, e a cada 4 anos existe processo eleitoral para presidente da República. E ganhou o candidato Lula, não ganhou o candidato Bolsonaro. Nas democracias, simplesmente se acata a decisão da maioria. É assim que funciona. O jogo é esse. Sempre foi assim. Né? Isso foi um construto. Eu digo, desde a redemocratização, nós vivemos um drama na década de 60, na década de 60 e até meados da década de 80, e nós não queremos repetir isso. Então, um bibliotecário, por exemplo, que abre mão da natureza humanista da profissão, dos valores democráticos, ele fere e ele lesa. Eu estou tratando especificamente desse ponto porque é muito recente, professora Débora, mas não é único. Há uma série de comportamentos que as pessoas têm que compreender, que elas têm que dar um basta, porque há canais. Eu tenho uma crítica ao Conselho Federal de Biblioteconomia, ao Conselho Regional de Biblioteconomia. Há canais para que você o faça. Não é que você vai ser silenciado. Não é que o Conselho Federal de Biblioteconomia é antidemocrático, né? Não, nada disso. Mas há canais, há modos de se expressar, de se verbalizar. E isso nós precisamos voltar às fontes. Uma crise de leitura, nesse caso. Ler o Código de Ética. Esse é um aspecto que, a mim, é muito importante. A responsabilidade, né? No trato. Você não é obrigado a gostar das pessoas, de todas as pessoas que convivem com você. Você não precisa convidar para ela ir à sua casa, tomar um frisante, né? Comer amendoim. Mas é necessário o respeito às instituições, né? Incluindo as associações, as escolas de biblioteconomia, tudo isso. Outro aspecto importante é o trabalho em equipe. E isso, eu não estou falando apenas dentro de uma biblioteca, Marcelo, eu penso como um todo. Eu me lembro que em 2002 eu fui fazer um estágio numa biblioteca na Université Laval, no Canadá, mais especificamente na província de Quebec, na capital da província francesa, francófona, né, Quebec. E eu me recordo que eles estavam fazendo um estudo bibliométrico e eliminou significativamente as coleções de periódicos dele, porque em Montreal, uma cidade da mesma província, também francófona, tinha as coleções. Então, não havia uma parceria entre essas universidades, essas instituições, que reconheciam que a custódia, que a manutenção dessas coleções era extremamente cara e que não valia a pena. Era preferível que uma universidade tivesse uma coleção de uma área específica da química, química orgânica, o outro tinha uma outra área da física nuclear, e assim a coisa se deu. Isso era 2002, nós estamos falando de 2023, já passaram 21 anos. Por que eu estou dizendo isso? As bibliotecas, elas não são suficientes, autônomas por si só. Então, é fundamental que, efetivamente, a gente invista em relações, em redes entre as bibliotecas. E por mais que todos nós saibamos disso, é impressionante que o Brasil, em 2023, não tenha um catálogo coletivo nacional de publicações, por exemplo, que efetivamente funcione, né? E que o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas está numa situação dramática. Ela sequer tem um catálogo adequado, decente, das bibliotecas que compõem o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Se você for lá agora, você vai encontrar bibliotecas de medicina, que não são bibliotecas públicas, dentro da tipologia clássica da biblioteconomia. Elas são de acesso público, mas elas são bibliotecas especializadas. Então, há uma dificuldade ainda muito grande de nós trabalharmos em parceria. É uma ideia de ser
completamente independente, não depender de ninguém. É muito impressionante. O Edson Neri, já também na década de 70, ele questionava muito isso. Outros professores, professor Briquet, tem estudos a esse respeito, né, que questionam. Algumas vezes, um corredor separa duas bibliotecas e elas insistem nisso. Isso é muito ruim, porque não é prático, os usuários não compreendem e evidencia exatamente a dificuldade dos bibliotecários trabalharem em função dos usuários, dos clientes, mas de si mesmo, o bibliotecário trabalhando em seu benefício. Isso é uma questão muito importante. Nós precisamos trabalhar em equipe. Uma questão importante, inclusive, eu me lembrei agora de um aspecto interessante. Eu, inclusive, tenho um interesse muito grande de identificar, e inclusive já faço o convite, eu tenho a intenção de publicar um texto, que poderia ser um artigo, talvez um livrinho, confrontando a coleção bibliográfica da Biblioteca Nacional, né, que seria parcela fruto do depósito legal, do Instituto do Depósito Legal. Nós sabemos muito bem que o Brasil tem uma lei, né, que regulamenta o Instituto do Depósito Legal, a Lei 10.994, e eu gostaria muito, mas essa lei, efetivamente, ela não é cumprida porque ela nunca foi regulamentada, embora ela seja de 2004, ou seja, ela tem quase 20 anos de aprovada, e foi promulgada, está em vigor, mas ela não foi regulamentada. Então, os livreiros, os editores, acabam não sendo obrigados a encaminhar ao Rio de Janeiro, à Fundação Biblioteca Nacional, os exemplares necessários para o cumprimento do Instituto. E eu tenho uma suspeita, e uma suspeita especulativa, acadêmica mesmo, né? Eu tenho uma suspeita de que os estados do Norte e Nordeste são os mais prejudicados pelo não cumprimento do depósito legal. E eu gostaria muito de confrontar a produção bibliográfica, por exemplo, do estado do Piauí, com um catálogo da Biblioteca Nacional para saber o que há lá e o que não há. E qual o percentual. Isso é muito grave de não participação desse acervo na Biblioteca Nacional, que é a única biblioteca responsável pela memória bibliográfica do país. Porque isso, professor Edson, a médio prazo, é uma prática de silenciamento de narrativas, né? Particularmente das regiões Norte e Nordeste. E eu preciso comprovar isso. E isso, se isso for comprovado, é mais uma vez a dificuldade disso que a gente está falando, dificuldade de se trabalhar em equipe, que as bibliotecas trabalhem em equipe, inclusive de diversas tipologias, né? Finalmente, eu estou na penúltima, é a questão do pensamento elaborado. É muito interessante essa ideia do pensamento elaborado. Isso significa que nós temos que, para se ter um pensamento elaborado, é necessário o quê? É necessário compreender os fenômenos sociais, os fenômenos políticos, né? Porque sem essa compreensão, sem o debruçar-se sobre esses fenômenos, fica completamente inviável a elaboração de um pensamento, de um texto, de uma narrativa, de um discurso a esse respeito. E em relação ao pensamento elaborado, eu penso que nós temos que fugir exatamente dos discursos clichês, e particularmente no âmbito da política, né? Nós precisamos de políticas públicas, né? Políticas públicas efetivas. O Brasil não tem políticas públicas na área de bibliotecas públicas há décadas, não é de agora, isso não se deu nos últimos 4 anos. Há muito tempo que o Brasil não tem, de fato, políticas públicas com rubrica orçamentária, saber para onde vai, que modelo de biblioteca pública nós queremos para o Brasil, porque não cabe mais o modelo pensado à época do INL, do Instituto Nacional do Livro, porque o mundo é outro, o digital mudou, as relações mudaram, as pessoas não vão mais fisicamente com frequência à biblioteca, né? Então, é necessário levar em conta todas essas... O digital está aí, não tem como fugir disso, não tem como, né? Então, é fundamental que o bibliotecário ele desenvolva, quando aqui está falando em pensamento elaborado,
desenvolva algumas competências, né? Compreender a estrutura política do país, saber, por exemplo, puxa, minha biblioteca aqui pública, Estado do Piauí, está numa situação dramática. Como é que eu posso garantir uma situação melhor para essa biblioteca nos próximos 10 anos? Né? Puxa, quem são os políticos nessa cidade? Né? E está intimamente associado o pensamento elaborado à comunicação. Quais são as estratégias comunicacionais que eu vou adotar? Quem são os políticos? Ah, mas ele é um político que não gosta de biblioteca. Quem disse? Ele sabe o que a biblioteca faz? Quem vai à biblioteca? O que a biblioteca representa percentualmente em termos de eleitores? Será que ele sabe mesmo? O prefeito sabe de Teresina a esse respeito? Então, essas questões elas devem ser levantadas. O que eu vou pedir ao prefeito? Como eu vou pedir ao prefeito? Esse pensamento elaborado é importante, ele é precedido do levantamento de todas essas variáveis. Quem é o prefeito? Quem é a esposa do prefeito? Qual a formação dele e dela? Como é que eu posso chegar a ele? O que eu vou dizer a ele? Apenas dizer que, olha, nós precisamos muito da biblioteca porque nós somos os primos pobres? É isso. Isso é de uma pobreza absurda. E, evidentemente, o risco deles dizer, valeu aí, que ótimo, tchau, é enorme. Não, nós podemos ir além. Nós podemos melhorar a nossa performance discursiva. Né? Isso, inclusive, Marcelo, aí, ó, outro curso. Né? Vamos pensar, por exemplo, desde a apresentação a um deputado estadual, a um vereador, a um senador eleito pelo estado do Piauí, ao governador, como solicitar uma emenda parlamentar, o que é uma emenda parlamentar, o que eu preciso? Eu preciso de um projeto, como se faz um projeto? E isso está intimamente associado a esse pensamento elaborado. É sair do vale de lágrimas, do discurso compungido, doloroso, pouco convincente, porque o dinheiro é pouco. E, evidentemente, que o prefeito, o político, ele precisa optar. Por que ele optaria por uma biblioteca, por exemplo, e não por uma escola? Como você vai convencê-lo? É necessário um pensamento elaborado. Então, essa é uma questão importante. Né? Como a associação ela tem um perfil muito de oferta de cursos de formação, é possível nesse sentido. Já estou dando aí uma hashtag. Né? E, por último, algo muito importante, e que inclusive foi mencionado pela professora Débora no início, as competências digitais. Não há como. Porque antes nós tínhamos a ideia seguinte, a biblioteca tinha um ciclo. Você gerava política de desenvolvimento de coleção, adquiria, comprava ou conseguia os títulos por doação, ia para o processamento técnico, indexação, catalogação, classificação, jogava ali na base de dados, ia para a estante com tudo bonitinho lá, né? O número de chamada, na lombada e pronto. A biblioteca é isso. Isso já não funciona mais. Isso já não funciona mais. É necessário ir além. O cardápio de produtos e serviços de informação, ele tem que ir além do livro na estante, né, do empréstimo de 15 dias. Ele tem que ir além. E isso envolve competências digitais em vários aspectos. Primeiro, o bibliotecário, ele já não se tem mais essa ideia do bibliotecário simplesmente adquirir discursos de fora. O bibliotecário que atende bem a sua comunidade, ele garante a essa comunidade gerar os seus próprios discursos. Então, é importante que a comunidade, particularmente numa biblioteca pública escolar, possa produzir conteúdos digitais. Isso pode ser feito aqui, olha, com um celular, não há necessidade de grandes tecnologias. Né? Você pode perfeitamente gerar esses conteúdos. Você imagina a história de Teresina. Não, a biblioteca pública agora vai fazer a maior coleção do planeta de fotografias sobre Teresina. Eu estou divagando aqui, tá? Me veio isso aqui agora. Olha, eu vou fazer um chamamento, vou disponibilizar um WhatsApp. A pessoa não precisa trazer o cartão postal, a fotografia, uma reália, um artefato, seja lá o que for, qualquer um objeto para a biblioteca. A biblioteca pode simplesmente disponibilizar um telefone, um WhatsApp, a pessoa fazer a foto, né? Uma foto de qualidade, evidentemente, você vai estabelecer esses quesitos,
peça a essa pessoa que faça a indexação mínima lá, dizendo que objeto é esse, né, a identificação do objeto, e encaminha para a biblioteca. Há inúmeras bibliotecas no mundo com coleções magníficas, que simplesmente não têm o objeto, não tem o cartão postal, não tem enfim, o artefato tridimensional, realia, nada disso. Simplesmente por meio do celular. Então, é possível fazer isso, começar amanhã, né? Então, é uma questão muito interessante. As competências digitais não devem ser entendidas apenas assim, o software para catalogação. Não, nada disso. É para gerar conteúdos para a própria biblioteca, fruto da comunidade, do trabalho da comunidade. Você vê, a comunidade não apenas oferece o acervo, como ela atua no processo técnico, em atividades que até pouco tempo atrás eram restritas ao bibliotecário. Isso exige, evidentemente, uma nova perspectiva. E, mais uma vez, entra a questão comunicacional, né? A gente não parte da premissa, as relações no âmbito da biblioteca, elas não podem mais ser verticalizadas, elas devem ser horizontalizadas. Isso é muito, muito, muito importante. Meus caros, é isso. Eu já falei em 25, 30 minutos, acho que está ótimo. E agora eu me coloco à inteira disposição, caso alguém queira fazer algum comentário ou alguma pergunta. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu quero pedir desculpas, porque o Marcelo me disse aqui que o nome da professora que estava na mesa é Solange. Mil desculpas, eu não sei de onde eu tirei Débora. Professora, desculpas, tá? Por favor. Nada pelo nome, né? Mas eu sou a Solange Miller. Bom, nós temos aqui uma pergunta da Jávia e ela fez o seguinte questionamento: como o bibliotecário pode utilizar a inteligência artificial a favor da biblioteca? Também nós gostaríamos, né, que você comentasse um pouco mais, né, sobre a questão do depósito legal. E, infelizmente, aqui no nosso estado, praticamente, né, existe a lei, inclusive um projeto da uma professora do curso de Biblioteconomia da UES, mas a verdade não é cumprida. E também, né, nós temos aqui, gostaríamos que você comentasse, né, a Jádia, ela fez uma observação que o nosso país é um país tão rico em cultura, mas esquece, né, em muitos momentos, de preservar o seu patrimônio. E aí, o que nós, bibliotecários, podemos fazer para melhorar a questão da preservação desse patrimônio, né, da nossa cultura? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente valoriza a cultura externa e esquece da nossa cultura, inclusive a cultura local, né? Por exemplo, eu trabalho no Memorial Esperança Garcia, que é um espaço de resgate da cultura afro. E muitas vezes a gente recebe visitantes e quando a gente comenta, né, alguma coisa sobre, né, algum aspecto da cultura afro, isso é totalmente desconhecido para essa pessoa. Então, gostaríamos de ouvir algumas palavras sobre isso. Professora Solange, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela questão do depósito legal. O Brasil, aqui está ecoando, vocês estão ouvindo bem? Agora melhorou.
Ok. Então, o Brasil tem uma lei, é uma lei ordinária, uma lei federal, é a Lei 10.994, que obriga os editores a encaminhar à Biblioteca Nacional tudo que eles produzem em termos de publicação. Então, inclusive digital, né? O que acontece é que a própria lei estabelece um prazo de 3 meses para que ela fosse regulamentada, estabelecendo minúcias. Como é que eles mandam, se seria por SEDEX, se entregaria numa biblioteca pública, a biblioteca pública maior do Estado, como acontece em alguns países europeus e tal. O problema é que a lei nunca foi regulamentada. E isso gera exatamente a inoperância do ato normativo. Então, hoje, a situação, para a colega que perguntou, é que só chega à Fundação Biblioteca Nacional aquilo que efetivamente os editores querem. É isso que acontece. E isso, muitas vezes, não é culpa deles. Não é que eles sejam insensíveis à memória bibliográfica do país. Não é. Algumas vezes eles têm dificuldade operacional e mesmo orçamentária de fazer esse encaminhamento. Não diz quanto tempo, né? Se a cada 2 meses, ou anualmente, ou a cada 2 anos. O fato é que há uma lacuna normativa, o que impede a custódia e a preservação da nossa memória, inclusive literária. Olha, isso é muito grave, porque nós sabemos muito bem das dificuldades de determinados grupos sociais se visibilizarem, por exemplo, no âmbito do cânon, né? Mulheres, que ainda são extremamente invisibilizadas na literatura brasileira, mulheres negras, determinados grupos como indígenas, né? Os povos indígenas, há excelentes escritores indígenas no Brasil, enfim, quilombolas, comunidade LGBTQIA+, e uma parcela significativa dessa produção literária não chega à Fundação Biblioteca Nacional. Agora, é necessário, evidentemente, se debruçar, isso daria um trabalho magnífico, uma tese doutoral. Era se debruçar, por exemplo, vamos imaginar, nós estamos falando em Piauí, identificar, mapear a produção bibliográfica do Piauí em 2000, vamos colocar em 2020, e vamos confrontar essa lista com uma lista da Biblioteca Nacional. E vamos ver o que há lá. Qual é o percentual de representatividade do estado do Piauí no catálogo da Biblioteca Nacional? Eu suspeito, é uma mera suspeita, não é uma acusação, que a representatividade do estado de São Paulo é infinitamente superior ao estado do Piauí. Exatamente porque a lei ela não foi regulamentada. Então, essa é uma questão gravíssima, professora Solange. Eu fico muito assustado com o descumprimento dessa lei e tanto tempo sem efetivamente o enfrentamento da questão. Entra governo e sai governo e a questão não é resolvida, não é sanada. Bem, quanto à questão da inteligência artificial, que foi perguntada, isso já é uma realidade. A inteligência artificial, ela pode, desde, por exemplo, atividades que são básicas, né, que a gente chamaria meramente de automação, como empréstimo, coisas dessa natureza, mas ela é mais requintada, ela não se restringe a isso. Por exemplo, se você estabelece perfis com o estabelecimento, com o mapeamento de perfis de usuários, de clientes, você pode perfeitamente gerar infinitamente listas altamente qualificadas de indicação, por exemplo, de obras que estão chegando na biblioteca. Esse processo pode, por exemplo, substituir significativamente o trabalho de serviço de referência, né? E potencializar o serviço de referência. Agora, ou seja, você estabelece padrões, a inteligência artificial garante o estabelecimento de marcos comportamentais, de pedidos, vamos dizer assim, de comportamentos, evidentemente, do uso, do consumo da informação, e que potencializa enormemente a atividade da biblioteca. A gente não pode negar a importância, a relevância desse assunto. Eu, inclusive, queria propor a leitura de um texto de uma dissertação só um minutinho,
Não é nem uma dissertação de mestrado, é um trabalho de conclusão de curso, mas muito bem feito. A aluna se chama Keila Godinho. Depois eu até posso mandar para a professora Solange ou Marcelo a indicação. Esse trabalho de conclusão de curso de graduação se deu em 2019 e o título é Inteligência Artificial em Bibliotecas. E é um estudo do uso da inteligência artificial nas bibliotecas da PUC do Rio de Janeiro. Então, acho que merece muito essa discussão. E aí me parece que tinha uma terceira questão, um pouco ampla, que diz assim, como é que nós podemos ajudar a questão da preservação das bibliotecas, né? Preservar as bibliotecas. Bem, eu acho que algumas medidas podem ser tomadas independentemente do tamanho da sua biblioteca e da tipologia. Então, veja só, se a sua biblioteca é pública, você trabalha numa biblioteca pública, o que me parece ser típico de uma biblioteca pública? Por exemplo, a custódia da literatura do Estado. Então, se é uma biblioteca estadual, a custódia do que se produz em termos de literatura ficcional do Estado me parece muito básico no âmbito da biblioteca. Esse, por exemplo, é um produto, é algo muito simples. Ou seja, na verdade, é uma coleção que pode gerar, inclusive, um repertório que pode ser publicado anualmente, a cada 2 anos, aí você decide, né? Dependendo do nível de entrada. Lá na França, Marcelo, o depósito legal está intimamente associado também ao fortalecimento da biblioteca pública. O que acontece? O escritor, ele vai à biblioteca pública mais perto da casa dele e entrega 2 exemplares. Um exemplar e entrega para o bibliotecário. Um exemplar fica na biblioteca pública perto da casa dele. O outro, o bibliotecário manda para Paris, para ser catalogado e guardado perpetuamente na Biblioteca Nacional da França. Então, o Brasil, infelizmente, não tem esse modelo, mas exatamente pela falta de regulamentação da lei do depósito legal. Mas, enquanto isso não ocorre, isso não nos impede de tomar ações importantes na defesa da memória do Estado, por exemplo, do Piauí. O Piauí tem uma tradição, tem um lastro de produção literária absurda, né? Então, em tese, hoje, a instituição que deveria dar conta da literatura piauiense era a Biblioteca Nacional. Mas, já que isso não ocorre, o que a gente faz? A gente trabalha no âmbito do Estado do Piauí para garantir a salvaguarda da memória. Isso pode ser feito em todas as... Imagina, por exemplo, alguém que trabalha com comunidades quilombolas ou indígenas, ou seja, em que a oralidade, algumas vezes a oralidade, ela é mais expressiva do que a escrita. Por que não fazer uso do celular para gerar conteúdos digitais e guardar esse material? Isso é perfeitamente plausível. Eu até pretendo, esse ano, fazer uma visita ao Xingu e trabalhar um pouco com as crianças das aldeias, essa questão, a relação deles com a literatura, com as histórias, né? Com as cantigas, as histórias transmitidas pela mãe, pelo pai, pelos avós, os mais velhos. Vai ser bastante interessante. E eu quero produzir, gerar acervo. Eu não quero simplesmente ouvi-los, mas isso vai gerar acervo. Alô? Está me ouvindo, professor? Sim. A nossa bibliotecária, a Aurélio, ela faz uma observação interessante, que ela diz: considero doação de livros para a biblioteca por parte dos autores um verdadeiro ato de amor. Então, temos que buscar premiar isso, né, como bibliotecários, né, para que as nossas bibliotecas comecem a ter livros, né, de nossos autores locais. E eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para o professor Edson Cavalcante, que eu gostaria de fazer um questionamento.
Professor Christian, satisfação. Você falou muito em memória, né, criação de um arquivo coletivo, né, uma produção literária, bibliográfica brasileira, né, relacionado com o Carlos Status, para poder anotar justamente essa cultura, essa questão nossa de riqueza cultural, que é tão importante, né, dentro do Estado real, tem tanta coisa acontecendo na área cultural que a gente não tem, né, não tem, digamos assim, uma centralização ou uma política voltada para poder reunir essa produção, né. A gente fala muito dentro do Brasil a questão da biblioteca ser bibliotecária, né? A gente vê que muitas bibliotecas, muitos bibliotecários não têm o ambiente adequado, não tem a biblioteca para trabalhar, né? A gente vê que é um problema sério, né? A gente observa no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que em cada cidade norte-americana existe uma biblioteca, existe um conselho gestor para essa biblioteca, que direciona a verba, recursos, que faz o acompanhamento das publicações. E no Brasil nós não temos nada similar, né? A gente vê que há diferenciações, por exemplo, em relação a São Paulo, que é um estado muito rico, né? O Sul maravilha, que as coisas realmente funcionam, diferente do Nordeste, onde a psicologia depende muito, né, de situações ocasionais e pessoas em grupos específicos, né, levando adiante a ideia, né, levantando a bandeira de causas, né. Aqui no Peru, especificamente, nós temos, por exemplo, produções, né, publicações que, até ontem eu estava conversando no curso de arqueologia, lá na Federal do Piauí, que eles têm uma biblioteca sem bibliotecários, né, uma biblioteca com um acervo muito bom na área de arqueologia, mas que não tem um especialista, tem estagiários em arqueologia, nem estagiários da economia, trabalhando com esse acervo. E tem publicações de arqueologia de autores piauienses, né, de alunos formados que publicaram livros sobre a nossa arqueologia, o nosso patrimônio histórico cultural da Serra Capivara, né. Nesse ponto, eu pergunto para vocês, se não é questão de políticas públicas, se não é questão cultural, né, nós não temos uma tradição de bibliotecas, né, e esse legado, né, está relacionado justamente a nossa historicidade, que ficou perdida no campo da gestão da informação, do conhecimento, e da própria valorização da biblioteca. Professor Edson, muito obrigado pela pergunta, muito pertinente. Eu acho que é uma retroalimentação. Eu acho que o problema se divide em dois. Eu acho que há uma baixa representatividade do bibliotecário no cenário de construção de políticas públicas, e acho que isso está associado à formação do bibliotecário também. Eu me recordo apenas de uma disciplina durante a graduação em que nós tratamos de questões efetivamente políticas, de forjatura de políticas, de como atuar, enfim, de leitura dos documentos envolvendo políticas públicas, de ler os textos legais, normativos. Esse era um universo foi muito estranho para mim durante a graduação. Eu não estou fazendo nenhuma crítica no sentido de ingratidão pela minha formação. É uma mera constatação. E essa lacuna ela foi preenchida muito tardiamente. Durante muitos anos, eu fui um bibliotecário mediano também, nada militante, mais preocupado apenas em passar em concurso. Pouco interessado em colaborar, em atuar, enfim. Porque a militância, seja no âmbito da associação de bibliotecários, no conselho, ela é fruto de uma gratidão, né? Você se sente grato pelo que a profissão te dá. Pelo menos eu acho esse um dos sentimentos mais nobres. E a pessoa vai para lá e atua, né? Não ganha nada, a não ser dor de cabeça, enfim, é muito trabalho. Mas eu penso que há uma dificuldade do bibliotecário se inserir nesses espaços políticos. Algumas vezes seria necessário até mesmo bibliotecários atuando em espaços partidários mesmo, das legendas. Há uma enorme dificuldade. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é a constatação de que nós não somos lembrados como partícipes do processo de discussão e de forjatura das políticas públicas. Então, por isso que há um distanciamento enorme. É muito frequente que as pessoas me mandem textos falando de livro, de não sei o que. Eu falei, e
E a biblioteca? Vocês não falam de biblioteca aqui? Porque vocês tratam como se, dentro da perspectiva do homem de classe média brasileiro, da mulher de classe média, a percepção assim, não, nós precisamos de livrarias porque as pessoas compram. Não, mas não é real isso. No Brasil, as pessoas têm que escolher entre comprar o livro e comprar o gás, ou comprar pão. Essa é a realidade. São 33 milhões de pessoas numa situação dramática neste país. Então, me parece que são as duas coisas. A nossa formação ela é um pouco precária em relação a essas temáticas de políticas públicas, o que reverbera na dificuldade de nós sermos admitidos nas discussões envolvendo políticas públicas. Então, eu vou te dar um exemplo bastante concreto. Agora mesmo, no início do governo Lula, o governo Lula, qual era o slogan do governo Lula? Do ainda candidato a presidente? Menos armas, mais livros, não é verdade? Isso foi reverberado durante toda a campanha. E, evidentemente, eu estava muito contente com isso. Eu falei, que maravilha, porque não faz sentido a gente estabelecer vínculos profundos com a Taurus, com empresas aí enormes de produção de armamento, de bala, de fuzil, etc., e não se preocupar com o básico, que a biblioteca, na verdade, é um equipamento cultural de formação, de progresso social. Países que investem em biblioteca têm menos pobre. Essa é a realidade. E o que acontece? A primeira nomeação no âmbito do Ministério da Cultura para o cargo de coordenador-geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, nomearam um leigo. Nomearam 2 leigos, na verdade. E eu, inclusive, usei as redes sociais para manifestar repúdio a essa postura. E procuramos, né? O Conselho Federal fez um trabalho excelente e, inclusive, ontem ela foi tornado sem efeito o ato de nomeação de uma leiga. Mas, veja, o ideal não era isso. Né? A gente, evidentemente, que o papel do Conselho realmente é fiscalizar, particularmente os regionais. Mas seria necessário que, quando se tratasse de política pública de biblioteca, nós fôssemos os primeiros a ser pensados. Porque existe o bibliotecário, a escola de biblioteconomia qualificadíssimas no Brasil, formando profissionais, atuando, enfim, não justifica. Né? Agora, evidentemente, essa ausência, essa cadeira vazia na mesa que trata de políticas envolvendo livro, leitura, literatura, biblioteca, tem uma parcela nossa. É por isso que eu optei, quando eu falei com o Marcelo, de trazer habilidades. Né? Nós precisamos trabalhar com habilidades do bibliotecário. E algumas dessas habilidades, elas não conseguem ser tratadas no âmbito da graduação na escola de biblioteconomia, talvez porque é um prazo curto, né? A matriz curricular é limitada mesmo, mas é importante que dê continuidade. E, por isso, tratar disso num evento que está sendo encabeçado pela Associação de Bibliotecários do Estado do Piauí é muito significativo, porque nós podemos, hoje, dar início a um movimento, a um processo de... Por exemplo, os senhores sabiam que os parlamentares, os deputados federais e os senadores têm 19 milhões de emenda parlamentar todos os anos, emendas individuais, que eles podem indicar qualquer equipamento cultural para se servir desse valor? Olha, nós precisamos formar os bibliotecários nesse sentido, deles poderem construir e elaborar os seus projetos, para que eles possam saber como lidar com políticos, né? Como tratar de emendas parlamentares. É isso, eu acho fundamental. Então, me parece que é isso. Uma educação precária no campo político, requintada no campo técnico, e, ao mesmo tempo, a dificuldade de determinados atores, não bibliotecários, de nos reconhecer como especialistas na área das bibliotecas. Eu acho que é isso, professor. Livros, né? Gostaria de falar do livro
foi unânime e aqui todos estão me parabenizando por suas palavras, suas reflexões. Foram muitos questionamentos, né, para que nós possamos refletir, né? Como você mesmo disse, a Associação dos Bibliotecários do Estado do Piauí tem grandes, né, batalhas para serem continuadas, né? Porque algumas que você citou, né, nós já trabalhamos, né, mas nós vamos ter que retomar algumas dessas atividades, né, que durante a pandemia ficaram paradas algumas coisas, né? Então, muitíssimo obrigado, professor Christian. Eu gostaria de dizer algumas palavras finais. Eu gostaria, professora, eu gostaria apenas de agradecer. Agora está ótimo. Eu queria apenas agradecer o convite mais uma vez, me colocar à disposição da associação e da Escola de Biblioteconomia. Eu reitero o meu carinho, o meu afeto enorme pelo Piauí. Eu devia ter nascido no Piauí, eu acho. Eu adoro o Piauí. E me coloco à disposição para colaborar com a associação. Quero parabenizar o Marcelo, que é um guerreiro, sei das inúmeras dificuldades. Muitas vezes, um grupo muito restrito, né, de colegas para levar a cabo um evento tão grandioso como esse. Eu vi a programação muito audaciosa. Só lamento não estar aí para feijoada, que eu fiquei aqui com desejo, mas enfim. E me coloco à disposição. Mais uma vez, parabéns. Também deixo os meus canais. O Marcelo tem aí meu celular, meu e-mail. Se alguém... É muito comum alunos me ligarem, me mandarem mensagem, que querem sugestões, e gostaria muito de estreitar realmente os laços com a Escola de Biblioteconomia, com a UESP e com a associação, em virtude dessa pesquisa que eu pretendo desenvolver esse ano. E eu acho que o Piauí pode ser um espaço magnífico para isso, para a confrontação da produção bibliográfica no Estado com o catálogo da Fundação Biblioteca Nacional. Então, mais uma vez, parabéns, Marcelo, e todos os colegas aí que estão à frente do evento. Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos colegas que estão participando aqui no chat, nos assistindo, né? E aproveitar para convidá-los para amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos estar no Sebrae, em que nós vamos ter um palestrante falando sobre startup. Depois, nós vamos apresentar um case, né, sobre biblioteca e startup. Vamos mostrar uma experiência de startup na biblioteca. E, no final, nós vamos ter o lançamento do livro da bibliotecária Denise Veras, em que ela vai mostrar um pouquinho, através de uma conversa, né, desse passeio entre a biblioteconomia, né, e o fazer literário. Também não vamos nos esquecer que dia 12, né, vamos estar juntos comendo uma deliciosa feijoada e cortando o nosso bolo, viu? É importante cada um vá lá para a gente comer, né, essa feijoada que a mãe do Marcelo vai fazer. Olha só, pessoal, uma delícia. E o Christian está convidado, né, para que na próxima observação aqui, que vai ser não vai ser mais a mãe dele, vai ser a noiva dele que vai fazer, né? Então, a senhora, a futura senhora Andrade, né, vai fazer, né? A gente já vai testar os dons dela, né? Ele já testou, né? Aprovou. Agora nós vamos aprovar os dons dela. E o Christian, próxima vez que vier no Piauí, será muito em breve, né? Nós vamos fazer uma feijoada daquelas para você, viu? Obrigada a todos e a todas. E agradecer ao Christian, agradecer a todos pelo primeiro dia do nosso evento. Estamos finalizando aqui. Agora, posteriormente, nós vamos assistir agora, quem está aqui presente, a uma apresentação cultural, uma apresentação de
capoeira, né? Dança de capoeira. E agradecer e convidar amanhã, você que está ali assistindo no YouTube, no Instagram, da BEM, convido você para estar amanhã, aluno, técnico e bibliotecária para estar amanhã no Sebrae, a partir das 14 horas, viu? Começaremos às 14 horas discutir sobre startups. Um assunto muito interessante. E domingo, a nossa feijoada no Cintuf, lá próximo à Universidade Federal. Um abraço a todos, agradeço e vamos dar continuidade aqui ao nosso evento presencialmente. Muito obrigado, né? Como Marcelo disse, vamos assistir agora o grupo de capoeira Cordão de Ouro, né? E convidá-los amanhã, não esqueçam, às 14 horas. Um grande abraço. Até logo.